deixe de recolher, faça pelo menos o depósito judicial, porque amanhã ou depois, se acontecer qualquer coisa, o Estado vai lá e pega o que já está depositado. Você, pelo menos, está pagando, vamos dizer assim, diretamente o tributo. Tranquilo. Posso falar do Zé Valdo aí? Posso falar do Zé Valdo? Pode falar. Zé Valdo, corre até um risco de, principalmente quando a empresa é pequena, empresa menor, ele deixa de pagar no liminar. O liminar não é garantia nenhuma constitucional definitiva, ela é provisória. E aí a empresa pode, é um risco muito grande, lá na frente, perder, além de talvez, principalmente quando se trata de uma empresa habitante do sítio nacional, que são menor, quase sempre é o contador que é responsável. Quando a empresa é grande, ela tem um grupo de advogados que o assessora, ela já sabe que se ela tiver que cobrar alguma coisa juridicamente, vai cobrar dos advogados ou do advogado, contratado por ele, empregado por ele. Mas nas empresas pequenas, o contador, ele é contador de direito e advogado de fato da empresa. Aí ela vai dizer que foi o contador que fez isso e, além do mais, está em risco de o contador perder até o próprio cliente, porque ele deixa de pagar, amanhã ou depois a liminar é derrubada e ele não tem mais o dinheiro para pagar, ele não depositou em juízo, ele baseou só na liminar. Aí ele não tem como pagar o imposto, aí ele é obrigado a encerrar a atividade dele, que ele não vai poder continuar. É igual já os colegas já falou para você, principalmente numa situação dessa, é de suma importância, você até relata isso nesses termos para o cliente. Olha, eu fico enfraquecido de dizer, mostrar uma direção para você por esse motivo. É um jogo, certo? Então, é um jogo que talvez você está arriscando tudo. Amanhã ou depois você não pode ter ativo. Talvez até os seus ativos da pessoa física sua vai embora, então você deixou de pagar. Vem juros, multa, correção monetária e os atropelos. Essas pequenas empresas, elas têm dificuldade em se manter adimplente nas suas situações. Elas têm dificuldade, todas elas, de se manter rente com o cumprimento de suas obrigações. Elas têm dificuldade. Não tem sobra de caixa. Entendeu? Então, quase que é ativo empatando com o passivo. É difícil pleitar isso. É o que você tem que falar para o cliente. Ok. Ok. Satisfeito, Zé Valdo? Não, estou satisfeito. Inclusive, o que eu disse a ele é o seguinte: no caso de Alguém ele mais quer falar? optar, Reforçar aí? no caso de ele optar, o cliente optar, que ele fizesse os depósitos, ou, no mínimo, uma poupança para ele esquecer. Mas o certo seria o depósito judicial. Isso foi o que eu expliquei a ele. João, pode fazer a sua pergunta. Opa, boa noite, colegas. Deixa eu perguntar, presidente, eu não sei se tem alguém... A Sucena não está presente, não, né? Tá, não. Com relação ao uso do solo... Mas o Otávio está aí, ele pode responder. O Otávio? Está na mesma ladainha, viu? Está do mesmo jeito, rapaz, mas isso é uma coisa séria demais. Nós estamos complicados lá com a prefeitura. Eu gostaria de saber dos colegas como é que eles estão fazendo aí para atualizar o cadastro na prefeitura lá com problemas. O que o Otávio pode esclarecer para nós? Fala, meu diretor. Fala, meu diretor. Seguinte, o que você vai fazer? Você entra com o processo de pedido do uso do solo, pega o protocolo. Essa é uma situação que está sendo aceita e não. Depende do analista que vai analisar o seu processo. Aí, quando você entrar lá na junta comercial, a junta comercial ela defere o seu processo sem ter deferido o uso do solo. Concorda comigo? Você já fez algum processo assim? Sim. Certo, beleza. Aí você entra na prefeitura para garantia, olha o que eu estou falando, garantia de direitos. Como a prefeitura não te liberou o uso do solo, você entra, monta o processo, pega o protocolo do uso do solo, anexa o pagamento. Lá, o pagamento. Hã? O protocolo do pagamento. O protocolo, aquele protocolo que tem lá, exato, da taxa.
Aí você anexa, quando ele pede o uso do solo, você anexa esse documento com o pagamento da taxa e anexa da prefeitura. Por quê? Se futuramente a prefeitura vier te cobrar alguma taxa, referente que lá, falta de, vamos dizer assim, que eles cobram lá uma multa de R$ 500, né? Se você não fizer a alteração dentro de 30 dias. Mas o que acontece? Isso é para garantir que você não pague essa multa dos R$ 500. Tá certo? Aí, a hora que você monta o processo no PED, aí você monta ele e joga o protocolo. Quando ele pedir uso do solo, você joga o protocolo de uso do solo. Isso que eu tenho feito. Tá certo? Aí, o que acontece? Entendi. Não, entendeu? Aí você não vai ter multa, porque a falha é da prefeitura. Entendi. Entendeu? Aí, Não, beleza. Alguém Beleza, mais né? quer fazer pergunta? Alguém mais quer fazer pergunta? A gente só não tem a garantia, né, Otávio? Só não tem a garantia que a empresa está no lugar correto, que realmente está assegurada pelo uso do solo, etc. e tal, né? Justamente. É isso daí. Mas aí você tem que ter mobilidade também, né, João? Por exemplo, você vai registrar uma empresa, mas vai registrar uma empresa. Tranquilo, a gente sabe da localização, da atividade. Beleza. Agora, se for coisa mais complexa, aí eu te oriento a não fazer isso. Antes, você ir lá e tentar conversar no uso do solo. Só que está muito difícil de você conversar com o pessoal do uso do solo. Eles estão restringindo demais da conta. Só com agendamento, entendeu? Então aí fica muito difícil. Ô, Otávio, e os números oficiais também, que estão um problema sério também. Como é que faz? Rapaz, eles tiraram o menino lá, o Roberto, que trabalhava no CRC, voltou lá para o Paço Municipal. E aí agora, o que orienta a fazer é o seguinte: você tirar a taxa, paga, aí você consulta lá que deu abaixo, você vai no Paço Municipal para tentar o uso do solo. A gente faz o agendamento e vai no uso do solo. Não, falando o número oficial. Justamente o que eu estou falando, ué. Ah, tá, não, porque você falou o uso do solo aí. Desculpa, agora, é número oficial. Você tem que fazer o pedido. Isso aí, isso aí não tem jeito, não. Inclusive, vocês tiveram uma reunião lá com o secretário e tudo. Isso aí não consegue esse povo agilizar isso aí, não? Na reunião, o prefeito deu um gogó tão grande, certo? Que eu fiquei até... O negócio funciona mesmo, mas só gogó. Pois é, porque vem o prefeito, vem o governador, vem o presidente da junta, diz que em 24 horas registra uma empresa. Como é que registra uma empresa em 24 horas? Foi lá dentro comer. Ele lá, né? Mas a impedimento é da prefeitura, cara. Não, estou falando, o presidente da junta. Tem um falando aí, eu não sei quem que é. Se tiver o uso só, é tudo. Aí faz mesmo. Bom, tudo bem, mas como é que faz aí com 24 horas, sai a empresa que eles não fornecem número, não fornecem uso do solo, e como é que faz? Esse é o problema. Pois é, ué. Eles mentiram descaradamente, né? Domingos, fala. Domingos. Boa noite, tudo bem com todos? Boa noite. Meus irmãos, é o seguinte, preciso fazer uma alienação de um ganho de capital, fazer um ganho de capital. Pera um pouquinho, Domingo. Nós estamos falando sobre o assunto do uso do solo. Depois você entra, tá? Alguém mais quer falar? É porque você falou sobre pergunta, então eu pergunto depois, viu? Obrigado. Tá, espera um pouquinho. Hein, pessoal, alguém mais quer falar a respeito do uso do solo? Não tem mais, não, né? Não tem solução? Não tem solução, não. Só gogó. Aí eu pergunto, vou fazer uma pergunta para você, que é mais antigo, certo? Eu pergunto, de acordo com a tua profissão, que seu pai também foi contador, foi contabilista, pergunto, você já viu a prefeitura com a situação dessa? Não. É muito tempo, né, pai? Que não vê muito tempo. A situação da prefeitura do jeito que está.
Isso aí também, dessa forma aí, Everaldo, ó, não tem lógica, não, gente. Mais de 40 anos de profissão é descontável. Você sabe disso também, ué? Certo. Bem, Domingos, faz sua pergunta, Domingos. Zé Valdo, quer falar sobre esse assunto, Zé Valdo? O problema é da prefeitura ou da Câmara? É tudo junto, viu? Prefeitura, mas não? É tudo junto. A Câmara diz que está fazendo uma nova lei, o rolo danado, certo? Aí ela só pode entrar em 2024, certo? Aí vira o rolo danado e ninguém sabe de nada, viu? Domingo, faz sua pergunta, então. Domingos? Domingo Ramos, faz. Seu microfone está desligado, Domingos. Faz a pergunta, Domingos. Ele está tentando liberar o microfone lá, Everaldo. Está tentando? Tá. E você está vendo? Tem alguém com ele ajudando ele lá para liberar o microfone. Olha. Ô, Joelito, liga o seu microfone. Ô, Domingo, pode falar, Domingo? Não, ele não está conseguindo liberar, não. Pode passar para frente, aí depois você volta nele. Veja no chat, tem alguma coisa, tem não. Bem, Domingo, depois você faz a sua pergunta. Pessoal, eu tenho uma pergunta. Abrão, fala. Primeiro. Pode abrir para o Domingo de novo. Pode falar, Domingo. Agora o trem saiu aqui, viu? É o seguinte, a minha pergunta é sobre ganho de capital. A pessoa adquiriu esse bem em julho de 80. E ele vendeu o bem agora, por exemplo. Esse julho de 80 era cruzeiro, a moeda. E aí, como é que eu faço nesse caso? Eu exatamente... Isso chama-se Rona. Cadê o Ronan para me falar isso aí? Eu estava quietinho aqui, eu quero aprender com você e do professor Abraão. Aí o Otávio está até me olhando. Otávio, você tem que tirar o chapéu para ele. O Otávio está capacitado disso. Então vamos lá. Domingo é o seguinte: primeiro eu vou dar as perguntas. Via fazendo declaração de imposto de renda mencionando esse bem? Sim, ele vai ser. Mas esse bem, ele foi. Não, ele não estava informado na declaração de imposto de renda. Isso é um grande problema. Mas ele vinha fazendo declaração de imposto de renda todos os anos? Já tem uns 3 anos que está fazendo a declaração de imposto de renda. Então. Mas ele não mencionou esse bem. Não mencionou. Ave Maria. Tem um precedente aí. Retificar as declarações acrescentando esse bem, fazendo as devidas correções da moeda, na época, lá em 80, certo? Era cruzeiro, não é isso? Que moeda que era? Era cruzeiro. Tem no programa lá a tabela para você fazer a conversão para real. Certo? Aí é o seguinte, vai fazer a correção, retificar, não é nem se ele vinha fazendo... 5 últimos anos. Se ele vinha fazendo só desses 3 anos para cá, ele tem que fazer de 5. Aí vai fazer lá de 5 anos para cá, né? No caso é 2018, né? Ou 17, não sei. Perfeito. Vai fazer lá, retificar a declaração de 17, né? Jogar os bens naquele ano e vir trazendo para cá e fazer a atualização da moeda. A atualização da moeda vai fazer em real. Se esse bem, o que é? É casa, é lote, é fazenda, o que é? Imóvel. É uma área. É lote. Imóvel é lote, tudo bem. Eu pergunto que se fosse uma casa, ele poderia ter feito algum investimento nesse imóvel. Mas se é lote, o terreno não deve ter sido feito. Certo? E é por aí, fazer as correções, achar o valor em real, lá no ano que você for retificado, 2017, o que representava aquilo em real naquela época. Pronto. E agora eu vou aprender mais com os outros colegas aí. Otávio Júnior, quer acrescentar alguma coisa? Sim, senhor presidente.
Eu tenho feito um trabalho até de diversos clientes meus a respeito disso. A primeira coisa que você tem que fazer é o seguinte: verificar a data de aquisição do seu imóvel. Aí você tem uma instrução normativa, não estou me recordando o número dela aqui, que você faz a conversão do cruzeiro para o real lá em 1995. Se você atuava naquela época, e eu também atuava lá, as declarações de imposto de renda eram feitas, os valores eram feitos em UFIR. E aí, lá em 1995 para 96, o FHC, Fernando Henrique Cardoso, presidente da República, editou uma instrução lá, uma lei lá, em que você poderia fazer o quê? Ou você poderia fazer a atualização do seu imóvel através daquela instrução normativa da Receita Federal, ou você poderia fazer pelo valor de mercado, certo? Feito isso, lá em 1995 para 96. O senhor Abraão Ricon está me olhando com um olhar. Eu estou errando aqui, Ricon? E aí? Não está errando, não. Está acompanhando a lei, né? Tá, tô certo, né? Então, né, Ricon? Tá indo bem. Tá certo. Então, se eu errar, você me corrija, Ricon. A lei aí é a instrução 84/2001. Exato, aí, tá vendo? Aí, o que você faz? Você corrige aquele valor daquele imóvel pela a instrução normativa. Aí você traz a ela valor de mercado. Aí sim, você vai ter que fazer a retificação das suas declarações de imposto de renda pelo valor que você conseguir atualizar. E aí sim você vai fazer o ganho de capital. Entendeu? Não tem outra alternativa. É assim que você tem que fazer. Eu fiz isso com um cliente meu lá em 2007, adquiri um imóvel e tal, chegamos aí, tal, pegamos as declarações dele, arrumamos e tudo e tal. Eu consegui fazer isso aí para ele, entendeu? De acordo com as retificações de declarações de imposto de renda, você pode fazer um planejamento tributário, reduzir o valor do imposto. Tudo isso aí depende. É um único imóvel? Você tem os benefícios da lei. Não é um único imóvel, então você já não beneficia. Vender um imóvel para adquirir outro imóvel residencial, aí você pode utilizar parte da aquisição de outro imóvel residencial em função da venda que você fez. Então, são as questões que têm que ser estudadas caso a caso. Não é, assim, genérico. Vou fazer isso, vou fazer aquilo. Não, para aí, vamos estudar o caso do cara. Então, tem que ser caso a caso, entendeu? Só tem uma situação. Só tem uma situaçãozinha aí, Domingo, que eu quero dizer para você. Naquela época, você pegar aquela instituição lá, naquela época, que se permitia atualizar o bem pelo valor do mercado, você tem que se valer dos recursos propostos pelo governo daquela época, que era avaliação por pelo menos 3 imobiliárias e outros meios legais de mercado para avaliação do bem daquela época. Eu já vejo isso um pouco impossível, você conseguir avaliar com base nessa norma legal, a não ser com a atualização monetária do bem. Porque aí, se você está, tudo bem, eu vou chegar, mas quem é que você vai achar para mostrar para você que vai achar que naquela época aquele bem valia aquilo? Uma vez que você não tem um laudo de... Você terá que ter, você pode até ter, mas aí vai estender o seu trabalho e as dificuldades de você em si fazer isso, certo? Tem que atualizar pela monetária, atualizar pela moeda. E você... Tem uma tabela de conversão. Hã? Tem uma tabela de conversão. Pois é, mas eu falo para eles achar essas empresas, que ele só pode fazer isso. Não, mas ele não vai fazer isso. Ele vai pela tabela de conversão, que é o mais, vamos dizer assim, é o real, é o legal, vamos dizer assim, a instrução legal pela Receita Federal, pelo valor da conversão. Isso, mas aí... Aí o que acontece? Peraí, senhor Ronan. Aí ele adquiriu um bem lá em 1980. Aí lá em 1995 ele faz a conversão pela lei. Custa R$10 o imóvel.
Aí você vai para o ganho de capital, aqueles R$10, ele é atualizado e é depreciado de acordo com o demonstrativo de ganho de capital. Às vezes ele nem paga imposto com isso aí. Pode acontecer. Pode acontecer. Isso que você está falando aí, desculpa aí, mas não, acho que não convém nesse momento, não. Avaliação de 3 imóveis, de 3 imóveis. Não, mas eu estou dizendo, se fosse valer dessa... Isso foi naquela época, Ronan. Não, pois é, mas eu estou dizendo, se for para usar dentro daquela tabela para atualizar o bem de mercado através disso aí, teria que ser. Aí eu não sei só a correção da moeda daquela época pela moeda de 95. É o que eu falei. Tá bom. Fala, Vanildo. Colega, isso aí é do seu caso aí que você falou, fez declaração dos últimos 3 anos, então você vai fazer isso que o Otávio falou, que é isso está tanto se entrar no programa do imposto de renda foi em ajuda, você vai achar essas tabelas de correção. Se você instalar o GCAP lá também na ajuda, vai estar essas tabelas de correção, vai te dar até exemplo, porque é o seguinte, para quem fazia a declaração nessa época e tinha esses bens declarados, o tratamento é de um jeito, porque chegou lá quando mudou para real, deram uma escolha lá para a pessoa, tipo assim, você queria atualizar, fazer esses negócios de laudo, igual o Ronan falou, isso é para quem fazia a declaração lá naquela época, tinha os bens, tinha essas escolhas. Para quem nunca fez declaração, começou a fazer recente, tem esses bens adquiridos antigo, que é um cruzeiro, cruzado, você tem simplesmente só que converter para real e colocar na declaração, na primeira declaração que você passa a ser obrigatório a fazer. Não precisa ser dos últimos 5 anos. Você tem que fazer, se você começou a ser obrigatório a fazer dos últimos 3, é dali que você vai declarar esse bem, a primeira declaração obrigatória, você vai colocar esse bem, com o valor atualizado, provavelmente vai dar um valor baixo, que é nessas conversões, às vezes está lá milhões de cruzeiros, não sei quantos milhões de cruzados, vai dar 100 e poucos reais, R$1.000, uma coisa assim. Na hora que você vai para o GCAP, é lá que ele vai demonstrar, vai te dar as reduções, provavelmente, muitas das vezes, não dá imposto a pagar, mas tem que fazer o GCAP, porque você tem que importar isso para a declaração de imposto de renda depois do GCAP. Beleza. Respondido, Domingos? Perfeitamente. Eu fico muito grato aí pela orientação, pela informação. Eu vou caprichar aqui, faz qualquer coisa, eu volto a falar com você, Verão. Tem mais um detalhezinho para me falar Peraí, Não, é rapidinho, no domingo aí, só respondendo. Ô, Domingo. Pula no teu braço, Olê. Não seja humilde em cobrar os seus honorários, viu? Ronan, Abrão, fala. Toda essa orientação que foi dada aí, Domingos, é uma orientação bastante correta dentro da legislação. Mas, de uma forma assim, mais prática, eu entendo que, se eu fosse fazer isso aí, eu abria a declaração dele nos últimos 5 anos, no caso em 2017. Então, no ano anterior, eu colocava o valor de mercado, você teria que recorrer 2017, 2018, mais ou menos o valor de mercado. Aí você abre a declaração dele, colocando lá no ano anterior o valor, e vem fazendo as declarações de lá para cá, tá certo? E como você está dizendo que ele foi adquirido em 1980, a tabela de desconto aí é muito grande, entendeu? Então, provavelmente vai dar um imposto muito pequeno. Então, de uma forma mais prática, eu faria desse jeito, tá certo? Mas todas as orientações aí que o doutor Otávio, o doutor Ronan e o Anildo falou aí, o Vanildo, elas procedem e estão dentro da legislação. Mas eu faria assim, porque se você abrir nos últimos 5 anos, a Receita não tem como autuar, porque já prescreveu a condição de exautuar, entendeu? Entenda. Ótimo. Joeli, fala. Liga o microfone, Joeli. Deixa eu ver aqui esse problema aqui, que eu tenho um aqui também. Deixa eu ver qual vai ser a solução. Eu tenho um cliente aqui que ele comprou, há 5 anos atrás, ele comprou um imóvel, comprou um lote por R$50 mil. Em 2022, certo? Ele construiu 2 casas no mesmo lote.
no valor total de R$400 mil, 200 em cada uma. O que seria, nessa condição minha aqui, o ganho de capital? Eu vou corrigir 50% dos 50 mil, e como é que eu faria com a construção? Porque a construção ainda foi em 2022. Ele vendeu uma casa agora em 2023. Essa é a pergunta que eu faço. Otávio. Vai lá, Joeli. O que acontece? Você adquiriu um imóvel. Isso está acontecendo demais. Eu tenho cliente também que trabalha dessa modalidade e eu já passei a regra padrão. Aí, o que acontece? Você compra um imóvel por 50 mil, constrói 2 casas no mesmo imóvel. Logicamente, você tem que ter todas as notas de aquisições dos materiais da construção, projeto, tudo legalizado, para que você não tenha problema com a Receita Federal. Porque a Receita Federal está começando agora a fiscalizar essas situações. Entendeu? O que acontece com o meu cliente? Eu vou falar do meu cliente. Ele compra o lote, 50 mil, igual você falou, gasta 200 mil em cada casa. Aliás, vendeu por 200 mil cada casa, né? Ele gastou na construção 200 mil cada uma. Certo. Se ele tem a nota fiscal, o custo dessa casa, quando você vai fazer o ganho de capital, você vai ter que informar mês a mês o custo de cada unidade. Certo? Aí você vende, por exemplo, por 300 mil. Se gastou o custo de 200, mais 50 divide por 2 dá 25, são 225 mil. Suponha, se você vender por 300 mil, você vai ter o ganho de capital em função disso. Logicamente, quando você vai fazendo aquelas informações dentro do ganho de capital, quanto mais próximo do valor da venda, da data da venda, vamos dizer assim, a redução ela é mais, vamos dizer, ela é mais pequena. Benéfica. Não, é mais pequena. Quando for mais antigo o investimento, você consegue ter uma redução. Agora, se for mais próximo da data da venda, o seu ganho de capital vai ficar alto. É porque Joeli, Otávio, aí ele terá que corrigir o lote, pegar esse lote, passar ele para corrigir o lote, passar ele para a construção, certo? Tudo unificado, e a partir dessa data, certo? Corrigir o lote, quando unificou, a partir dessa data, corrige os dois juntos. Não, Severaldo, não é assim, não. Por que não? É porque ele tem uma data. Vamos colocar a data aqui para nós exemplificar. Nós estamos em 2023. Lá em 2020, ele comprou lote por 50 mil. 2020. Comprou lote por 50 mil. Aí ele constrói 2 casas no ano de 2021 e 2022. Não, 2022. Não, foi total. 2022. 2022 você finalizou. Pegou o BIFs da prefeitura lá em 2022. Tá, 2002. 2022. Beleza. O custo da sua obra foi 400 mil reais. O que você vai fazer? Você não construiu 2 casas dentro do mesmo lote? Isso. Então, quer dizer, o lote vai ficar dividido em 50% e cada casa custou 200 mil. Otávio, ele tem que corrigir o lote até a data que... Não corrige não, Severaldo. Você tem que fazer a informação no ganho de capital. Não, senhor, tem que corrigir o lote. Não tem que corrigir o lote, não, Severaldo. Tem que corrigir o lote até a data que ele construiu, depois junta tudo. Não, Severaldo. Não, tá errado. Tá errado. Severaldo, não tem que corrigir, não, Severaldo. Do jeitinho que o Otávio está falando. O Joeli me fez essa pergunta, respondi para o Joeli do jeitinho que o Otávio falou. Tá errado. Não, Severaldo. O Otávio está certinho. Continua, Otávio. Certinho. Quer dizer que os 2 anos que ele ficou com o lote lá, ele não vai recorrigir, não? Não, meu amigo. Não tem que dividir, Everaldo. Tem que dividir 2 casas de lote de 20, 50% para cada lado, aí. Bem nenhum você pode corrigir. Doutor Otávio, o Everaldo, de algum tempo para cá,
eles mudou essa sistemática de apurar esse ganho. Você não corrige mais o custo, você obtém um desconto pela data da compra. Sim. Entendeu? E o desconto quanto mais longe a data da compra, o desconto vai aumentando. Se você comprou o imóvel antes de 1969, ele é inclusive isento. Então, você o novo programa do ganho de capital, ele não corrige custo, Everaldo. Ele dá um desconto conforme a data de aquisição, ou conforme o doutor Otávio falou aí, se houve a construção, essa construção teve gasto mês a mês. Então, você tem que informar mês a mês que forma o gasto, porque é vantagem para você, porque quanto maior o prazo, mais desconto tem. Concordo. Né? Então, não tem mais esse negócio de corrigir mais não, viu, Everaldo? Tudo bem, senhor Everaldo? Eu discordo, eu sei. Não, tudo bem, é a legislação, ué. Não, aí não é discordar, Everaldo, aí é a lei. Não, mudou, meu amigo, o seu Everaldo, a lei mudou, Everaldo. O lote. A lei mudou, Everaldo. Você não pode corrigir mais. Então, se eu tenho um lote que incorpora na construção, esse custo do lote, eu tenho um lote lá há 200 anos, certo? Então, o custo do lote é zero. Vai valer somente a construção. Mas se eu comprei recentemente o lote, vamos por 2 anos, eu faço a ganho capital, eu corrijo ele, vamos corrigir ele, e aí você separa, o lote custa tanto e a construção 200, somando os dois, dá o valor. O programa não faz isso mais, Everaldo. A lei mudou, Everaldo. Não é assim. O programa não faz assim mais. Deixa eu explicar aqui. O programa dá um desconto conforme a data de compra. Da data de compra. E então, não há mais o que falar. A legislação não autoriza mais corrigir o custo. Eu vou olhar isso aí um bocadinho. É lei, Everaldo. Aí não adianta, é lei. Deixa eu só explicar. Me cita ela, não tem jeito, não. Não tem jeito, pessoal. Se eu comprei o lote há 2 anos, certo? 2 anos, ele tem o quê? Um ganho capital maior, que eu incorporei. A partir da data que eu incorporei, aí eu concordo plenamente que eu incorporei, virou uma coisa só. Mas eu tenho que incorporar ele, gente. Mas deixa eu só explicar para o Everaldo. O que ele está chamando de incorporar? Eu quero pensar que o Everaldo está chamando de incorporar alguma construção que o proprietário tenha feito do imóvel. Aí sim. Ué. Não, meu amigo, mas nós estamos questionando aí outra coisa. O caso do Joeli, que o Otávio explicou muito bem, Everaldo, é o seguinte: o cidadão comprou em 2021 um lote, certo? E não fez nada, ele não construiu nada dentro dele. Sim. Em 2022... ele fez as 2 casas e gastou lá 400 mil. É o que o Otávio falou. Então, escuta, é o que o Otávio falou. Aí, o que o Joeli vai fazer nessa declaração desse ano? Ele vai colocar o custo de aquisição do lote com mais o investimento que ele fez em 2022. Tem que corrigir separado. Não, separado não, meu amigo, é uma obra só. O lote foi mais antigo do que a construção, cara. Não, meu amigo, mas lá, quando ele vai apurar o ganho de capital, lá pede data de aquisição. Eu não aquisição concordo, é do lote. Tá bom. Aquisição é do lote. Geraldo. Eu concordo com o Everaldo o seguinte, que deveríamos abrir 2 condições: a aquisição do lote e a construção nos lotes. Sim. Porque a construção nos lotes deu-se depois da aquisição do lote. Então, não, a lei de prevenção não tem que ser legislação, não. Na legislação não tem isso. A gente tem que seguir o que vai na legislação. Eu vou ler aqui a pergunta e resposta da Receita, a 553. É possível atualizar o valor do imóvel a preço de mercado na declaração de bens e direitos? Resposta. Não há qualquer previsão legal para atualização do custo de aquisição de imóvel a preço de mercado. O custo de aquisição do imóvel somente poderá ser alterado caso sejam efetuadas despesas com construção, ampliação ou reforma do referido imóvel. Então, não pode fazer. Pode não. Não pode atualizar. Você está lendo errado. Joelho, faz o que eu estou falando aí. Não, Severo,
que obedecer a lei, Saverão. Posição. O que ele leu não está falando nada. Olha bem, Aqui, eu tenho um lote que 2 anos atrás custou tanto. Quando eu vou construir, incorporei o lote na coisa. Essa correção do lote, ela tem que ser separada e a correção da casa, para achar o ganho capital, separado também, os dois juntos, ponto, ué. Deixa eu só contar. Não, peraí. Deixa eu falar aí, peraí. Peraí, Fábio, peraí. Deixa eu terminar de ler aqui, ó. Deixa eu terminar de ler, peraí. É o que o Otávio falou. Cabe destacar ainda que essas despesas somente poderão ser incorporadas ao custo do imóvel se estiverem comprovadas com documentação hábil e idônea, notas fiscais para as despesas com pessoas jurídicas, recibo com despesas que deverá ser mantida em poder do contribuinte por pelo menos 5 anos após a alienação do imóvel. Sim, mas deixa eu responder o Everaldo aqui, ó. Everaldo está igual a deixa eu falar só um pouquinho, aí eu abro para você. Seu Everaldo, o senhor adquiriu o lote, 100 mil reais o seu lote. 2 anos depois. Certo. Aí o senhor foi, construiu no 3º ano. Aí, quando você vai fazer o ganho de capital, ele vai perguntar a data de aquisição do imóvel, X, valor de quanto? X, 100 mil. Certo. Aí, incorporou obras e construções? Sim. Aí, você vai indicar mês a mês aquelas obras da sua construção. Que incorporar com o valor corrigido. Justo, seu Everaldo. Daí, sim. É desse jeito. Tá? Aí agora, deixa eu só falar aqui, com todo respeito aqui, o Everaldo e todo mundo aqui, uma amizade que tem todo mundo. Agora tá igual a história daquele camarada que tinha o apelido de Piolho. O cara chegava de Piolho, ele chegava a todo mundo. Aí o cara amordaçou ele, marrou a boca, marrou a mão, marrou tudo, jogou dentro do rio. Aí ele caiu dentro do rio, botou a mão pro lado de fora, fazia assim, ó. Fazia o quê? Pode ser, se você quiser. Tá bom. O Djalma, fala, Djalma. Pera aí, não acabei de concluir ainda não. Otávio. E Otávio Ronan, me diga uma coisa, quando eu for fazer o ganho de capital, eu vou ter que lançar o custo dessa obra mês a mês lá? Sim, senhor. E tem lugar específico para isso lá? Tem. Você vai abrindo aba, mês a mês, você vai colocando o custo da sua construção. Por quê? Veja bem, quando você concluir a sua obra, você tem lá o CNO, que é o Cadastro Nacional de Obras da Receita Federal. Você tem que baixar ele. Aí, se você não tem, você vai ter problema com a Receita. Vai pagar multa. Hã? Vai pagar multa se não tiver CNO e INSS. CNO, Cadastro Nacional de Obras. Que antes era a Secretaria da Fazenda e os municípios que faziam isso, né? Aí a Receita, o que aconteceu? Não sei se você lembra, uns 15 anos atrás, tinha uns magnatas que estavam construindo umas casas lá na cidade de Florianópolis, lá, entendeu? E aí a Receita Federal mandou sobrevoar lá com o helicóptero tirar fotos. E aí, daí para cá, minha amiga, a Receita implementou aquele negócio, CNO. Se você vai construir, você tem que ter o Cadastro Nacional de Obras da Receita. Aí, concluindo a sua obra, você tem que baixar. Então, o custo seu vai ficar tudo dentro da Receita Federal. Não tem como você negar hoje, mais não. Entendeu? Mas esse CNO aí, Otávio, isso aí quem tira é o engenheiro, né? É lógico, é a empresa que vai construir sua casa, o engenheiro, o arquiteto, a pessoa que for fazer a operação. Tá, e aí, o que eu vou falar para vocês? Só para concluir aqui e compartilhar com vocês essa situação do imposto de renda que nós estamos conversando aqui, está no grupo aí do sindicato aí, os slides da Receita Federal. Foi o Fábio que lançou para nós aí. Você vai lá no slide 13, que você vai ver lá o seguinte, a Receita Federal fala assim, se você optar pela declaração pré-preenchida, o que vai acontecer? Está todo o seu registro de imóvel, de cartório de notarial e cartório de registro de imóvel, está o seu saldo bancário de 2021 e 2022, tá? E todas as suas operações que você fez, por exemplo, se você foi num laboratório, ou se você fez pela plano de saúde também,
A sua declaração pré-preenchida já está prontinha. Então, gente, não tem como mais a gente esconder essa situação mais. Não tem como. Entendeu? A Receita Federal está te dando essa oportunidade. Por que ela está fazendo um teste esse ano? Deixa na minha visão. Na minha visão, não é uma visão de conselho, uma visão de sindicato. É uma visão pessoal. O que a Receita fez aí agora? Entra lá e baixa a sua declaração de pessoa física a partir do dia 15, pré-preenchida. O Joeli, o Everaldo, o Abraão Rincon, abaixa ela e vê aquilo que você ia declarar para a Receita Federal. Que ela vai falar assim, ó, você tem isso aqui, você tem isso aqui, você tem isso aqui. E aí? Como é que fica? Então, Otávio, agora todo mundo vai pegar a declaração pré-preenchida e pronto, certo? Não tem jeito, né? Se ele fizer de outra maneira, eles vão pegar ele para qualquer jeito. Pronto, acabou. Presidente. Declaração pré-preenchida, pronto. Presidente, pegar o nosso colega agora, o nosso diretor Otávio, ele agora vai cair na real e fazer os ECD certinho. Djalma, fala. Deixa eu perguntar, Otávio. Não, boa noite a todos aí. Só reforçando o que vocês estavam falando, eu estou aqui ouvindo. O programa de ganho de capital, ele atualiza tanto o valor histórico do lote, como o valor das reformas, conforme a data que você lançar lá. A hora que você coloca a data de aquisição do lote, você tem que colocar a data de compra de material, essas coisas, tudo, vai atualizar. Exatamente, concordo. É isso aí, João. Concordo com você. Otávio, deixa eu te perguntar. O que você acha do PIX na declaração deste ano? Esse pessoal. Ronan, não é a sua vez, não. Peraí, eu estou coordenando aqui. Calma lá, levanta o braço que é a sua vez. Vanildo, fala. Não, só ia complementar o que o Otávio falou, que lá no tal do CNO, tudo que é obra agora, pessoa física, pessoa jurídica, você tem que abrir o CNO, e depois, quando termina a obra, tem que fazer a tal da aferição, que é apurar as contribuições previdenciárias. Então, hoje em dia, o tal do CNO está amarrado dentro do social, ou dependendo da situação, dentro da REINF, vai lá para a DCTF Web. Então, a Receita já tem lá nessa aferição, lá tá mão de obra, material, tudo que você gastou nessa obra, a tal da aferição, é isso. Depois que faz a aferição, é gerado lá a CND dessa obra para poder levar no cartório e averbar aquilo na matrícula desse imóvel. Então, a Receita já tem tudo isso. Aí, ganho de capital, separado, se você inventar outras coisas... Não vai pagar INSS, não. Mas está tudo amarrado. Se você inventar um ganho de capital lá e dizer que tem construção, que tem um lote, aí você diz que teve material, construiu uma casa. Aí sim. E você não tem um CNO daquilo. Você está se entregando. Você não fez CNO, você não fez aferição, você não recolheu as contribuições previdenciárias, você não fez a folha de pagamento dos funcionários. Se você terceirizou, tem que ver a questão da REINF. Então está tudo amarrado. Certo. Agora fala, Ronan. Não, eu queria só ver aí com o Otávio, que está bem acompanhando de perto, com referente à questão do PIX na declaração nossa preenchida, que todos nós, inclusive os nossos pagamentos, vai fazer um pagamento, você vai pagar o pedreiro em casa, você vai pagar um profissional autônomo, qualquer um que lhe prestou um serviço, uma compra, e até mesmo recebimento de honorários. A camarada manda pelo PIX. Outros recebimentos que nós temos também. E a PIX, e passa o PIX, que é o mais rápido. Aí você passa o PIX. Você mandou o cara... você vai lá no supermercado, você vai consertar seu carro, você comprou a peça, é o PIX. E aí, o que você fala sobre isso, Otávio? Ronan, eu vou ser bem prudente com Vossa Excelência. Vamos aguardar dia 7/3 para o Jorge responder essa sua questão. Agora, se você quer uma opinião minha, pessoal, não é da entidade sindicato, não é do conselho. Não me leva por esse lado. Entendeu? Porque nós temos aí o convênio 50 lá, que fala lá que convênio ICMS 50 do CONFAS, que determina que as empresas, né, que as instituições financeiras informem os órgãos governamentais essa situação. Razão da qual, se o senhor observar hoje, nos slides que o Fábio colocou no grupo aí, vai no slide 13, entendeu? Que a Receita vai
conseguir identificar os seus depósitos em 31 de dezembro de 2021 e 2022. Bom, vamos lá. Com relação aos PIX que o senhor recebeu, a Receita Federal, ela não consegue identificar através do E-Social quanto é que o senhor recebeu das suas empresas que o senhor trabalhou? Aí o senhor recebe PIX lá, R$3.000, R$4.000, R$5.000, sem esse valor estar declarado. Eu vou falar para o senhor na forma legal, entendeu? Então, esses valores que o senhor recebeu via PIX, ele não tem informação no E-Social. Ele está desvinculado. Aí, eu falar para o senhor o que a Receita vai fazer, eu não sei. Tá bom. Você está recolhendo? Aí você recolhe por enquanto, né? Tá, você tira a nota de tudo. Não vou entrar em detalhe, não. Quero saber, você paga a Carneleão? Pago. Paga. Tá certo. Ué, pera bem. Ô, Vanildo, não quer mais não, né, velho? Já respondeu, né, Vanildo? Já falou, né, Vanildo? Agora, Abrão. Queria só falar aí para o Joeli que ele tem um certo cuidado aí, Joeli, com essa exposição, porque tem uma legislação que, dependendo do quantitativo, não pode ser na pessoa física. Você tem que abrir um CNPJ equiparado à pessoa física para fazer essa negociação. Entendeu? Se você fizer vender 2 concessões em 1 ano ou 3 em 5 anos, você não pode ser pessoa física. Não, surgiu só essa só. Entendeu? Não tem, então, você tem esse cuidado aí. E outra coisa, foi até bom você falar, antes de você complementar, porque aí você vai me responder também isso aí. Essa venda dessa casa, eu não posso jogar naquela lei de comprar outra nos 180 dias, né? Porque ele tem mais de um imóvel, né? Não é só isso. Tá certo. Ele pode, se ele vender um imóvel residencial para comprar outro residencial, pode, mesmo que tenha outros imóveis. É outra coisa. Mas tem que ser residencial. Se for comercial, não. Não, comercial não. Isso aí só a legislação se amplia residencial. Se você vender residencial e comprar residencial. Se você vender um lote e comprar uma casa, você não tem um benefício. Se você vender uma casa e comprar um lote, não tem um benefício. Então, é só para fim residencial. Só. Certo. Fábio, fala. Só falar. Deixa o Abrão complementar aqui. Peraí um pouquinho. Fala, Só falar para o doutor Otávio aí que eu tive um cliente há 6 anos atrás aí que falta o semiório num condomínio fechado aqui em Goiânia e a Receita pegou ele. Não sei como, mas pegou. Entendeu? Então, tem que ficar bem atento a isso aí. Vou contar só um causinho para vocês. O cliente meu plantou feijão no meio do milho. O milho é isento. Ele pegou e vendeu o feijão como fosse milho. E a Receita do Estado autuou ele, ainda botou a fotografia da plantação do feijão. Não teve como correr. Ele vendeu feijão como milho. Ele plantou milho e plantou feijão no meio. O milho é isento. Ele vendeu o milho como isento e não tirou a nota do feijão. E a Receita autuou ele e ainda botou a fotografia do feijão lá na lavoura dele. Mas é uma vaca. 3 etapas. Mas aí tirou em 3 etapas. Tem que ser denunciado, porque não é possível. Tirou em 3 etapas, olhou até a área plantada, estimou e ele teve que, o que ele não deu conta de justificar, ele teve que pagar, não teve jeito. Rapaz do céu. É o dono da Receita. Fábio. Alô, Abrão. Obrigado, Abrão. Com relação ao questionamento do doutor Ronan, a Receita soltou uma nota que ela fala o seguinte: outra novidade do Imposto de Renda 2023 é que o contribuinte quer utilizar a declaração pré-preenchida ou optar por receber. Está cortando, Fábio, está cortando. Única permitida. Era o jogo ali. Então, Espera, Joeli. Deixa eu falar, depois eu vou falar. Fala. Entendeu? Então, eu vou repetir aqui para o Jamil. Outra novidade do Imposto de Renda 2023 é que o contribuinte quer utilizar a declaração pré-preenchida ou optar por receber restituição via PIX, chave CPF, única permitida, terá prioridade no recebimento do valor devido à restituição, né? Após as já previstas em lei. Então, aqui é aquela questão do idoso,
com idade superior a 60 anos. Sim. Hein, Fábio? Eu só queria saber quem é que não vai fazer pré-preenchida, hein? Tem uns aí que vão tentar achar que fazendo vai dar diferente, né? O quê? Tem uns aí que achando que vão fazer do jeito deles e a receita não vai, não. É pré-preenchida, gente. É fazer pré-preenchida e pronto, porque é claro que eles vão pegar, você fazendo uma normal, aí eles vão pegar a pré-preenchida e vai conferir uma com a outra, pronto. Vai lascou tudo, né? Você tem que fazer uma análise na pré-preenchida e depois fazer. Alguém tem mais alguma pergunta? Geraldo, peraí. Você colocou aí na pré-preenchida e o Fábio falou que está ligado no caso da restituição mais cedo, tudo bem. E no caso, se der positiva, os pagamentos é normal? Normal, é. É isso que eu queria saber. Normal. Bem, alguém mais quer fazer pergunta? Eu tenho duas perguntas aqui, pessoal. A Nilda, fala, Nilda. Nilda. Boa noite. Boa noite. Estão me ouvindo, né? Estamos. A pergunta, inclusive, eu acho que vai ser para o senhor Abrão, em relação... Ele disse o seguinte, que vender um imóvel para comprar outro imóvel só pode ser de residência para residência. Se ele, no caso, o meu cliente tinha uma chácara. Ele vendeu a chácara, né? O ITR, tudo bonitinho, ano passado. E ele, entre 40 dias, ele comprou uma casa residencial. Nesse caso, pode ser? Pode. Deixa o Abraão responder. Ele morava na chácara, né? Deixa o Abraão responder, a pergunta foi para ele. Isso aí. O Abraão que fez a pergunta. Isso aí, veja bem, ela falou que tem TR, ela está vendendo um imóvel rural. Isso, Ela não está vendendo um imóvel urbano. Então, ela não está vendendo uma residência, ela está vendendo uma área rural. Aí tem dúvida, né? Entendeu? E gera dúvida. Porque apesar que ele... Pode sim, certeza que pode. Apesar de que a casa dele era residencial. Apesar de que ele mora lá. Certo. Ele reside lá. Se entende que seria um imóvel residencial. Mas a legislação não é clara, Nilda, com relação a isso aí. Você vender um imóvel que é rural e você mora lá e comprar um imóvel, uma residência, se tem benefício. A legislação não tem essa clareza. O senhor Abraão, desculpa eu divergir do senhor, mas tem a instrução normativa que fala dessa situação. Que o imóvel rural e o declarante mora nesse imóvel rural, e ele vendendo ele, e sendo um único imóvel, ele pode adquirir outro de acordo com o benefício da lei. Só porque ele morava lá, porém ele tinha outro imóvel urbano. Não, aí não. Aí não, ele está fora. Aí tá fora. É o que eu estou falando, né, Verão? Eu estou falando, né, doutor? Ele tem que comprar um imóvel residencial. Essa lei aí que dá essa anistia de vender é residencial. Então, se não é residencial, ele não tem esse tem que pagar o ganho de capital, então. Deixa eu só divergir. Eu quero divergir um pouco do Otávio, finalmente, das colocações dele, e divergir totalmente do todo respeito ao Abraão, do Abraão. Se ele tem uma chácara, é uma chácara de lazer, porque ela disse aí, eu entendi que é uma chácara de lazer. Não é uma fazenda, é uma chácara. Uma chácara, sim. É pequenininha. Tudo bem. É uma chácara de lazer que ele tem e mora nela, mas ele tem uma fazenda que vale R$1 bilhão. Mas ele não mora lá na fazenda. Ele tem 50 casas na cidade, mas ele também não mora em nenhuma das casas da cidade. Ele mora nessa sua chácara de lazer. Tem sim na legislação e é previsto. Ele pode vender a chácara de lazer e comprar outro imóvel residencial, que seja em qualquer lugar da cidade, somando com as outras casas dele. Desde que ele tenha consciência tranquila de que esse imóvel rural que ele mora é chácara de lazer. Lá ele não produz nada, não vende nada de lá. E isso pode acontecer. O cidadão pode ter aí uma fazenda de R$1 bilhão arrendada, ele não mora lá dentro porque mora lá. Ele mora numa chácara de lazer, que só tem uma piscina, que tem seu campo de futebol, que tem lá o seu lazer. Lá ele gosta de viver por lá. É
legalmente. Guarda essa pergunta para o Jorge, da dia 7. E o senhor Ronaldo está aqui. Falou, não entendi, foi nada. Não falou, deixa eu repetir de novo. Ele tem uma fazenda de R$1 bilhão. Certo? Ele tem uma fazenda que vale R$1 bilhão. Mas ele tem uma chácara que vale R$500 mil. E ele mora nessa chácara. Essa chácara não produz nada, não vende nada. Não tem nenhuma atividade lucrativa lá, a não ser a finalidade dela da sua residência. E ele tem também mais 100 casas na cidade. Residencial que é locado esses imóveis lá. Ele não mora nessas casas da cidade, mas ele tem aquele imóvel, a chácara dele, que é a sua residência. Ele pode vender essa sua chácara e comprar outra casa residencial. Tá bom. Pessoal, deixa eu falar aqui, ó. Eu estou na instrução normativa número 599 de 2005. Eu entrei aqui no artigo 2º, ele fala: fica isento do imposto de renda o ganho auferido para a pessoa física residente do país na venda de imóveis residenciais, desde que o alienante, no prazo de 180 dias, contato da data da celebração do contrato, aplique o produto da venda na aquisição em seu nome de imóveis residenciais localizados no país. Esse é o artigo 2º. Para isso, Everal, calma aí, deixa eu concluir. Instrução normativa 599/2005. Aí vamos lá no parágrafo 9º. Considera-se imóvel residencial a unidade construída em zona urbana ou rural para fins residenciais, segundo as normas disciplinadoras de edificações da localidade que se situar o imóvel. Então, o cara tem uma chácara, se ele considerar como imóvel residencial dele, é considerado. Está no artigo 2º da Instrução Normativa 599 de 2005, está no parágrafo 9º lá, falando que o imóvel rural, certo, considerado como casa residencial, também você pode usufruir desse benefício. É o que o senhor Ronaldo Pereira Pinto acertou na música. Fábia, fala. Isso, Ronaldo. Nossa senhora, hein? Matou. Pode falar. Matou aí, doutora Otávio, matou aí, não tem discussão mais. Então tá bom. Obrigada, viu? Posso falar? Não é o que quem está vendendo acha que a terra dele é imóvel residencial, não. É ver com a prefeitura que metragem, que condição é que o município considera aquela propriedade como imóvel residencial. Está no que o Otávio leu aí. Não é o que eu estou vendendo, eu entendo que aquilo lá é residencial, não. Não, vai dar uma lida de novo aí, Otávio. Considera isso. Não é isso não, seu Fábio. É do Otávio. Leu aí, Otávio, por favor. Leia de novo, Otávio, por favor. Não, entra na 599/2005 aí, no artigo 2º, inciso 1, parágrafo 9º aí. É o seguinte, Fábio, eu já fiz isso daí, não tem nada a ver com o que você está falando aí, não. Não tem nada a ver com... Você está dizendo que é o dono da terra que vai dizer que é residencial? Não tem nada a ver de construção dentro do imóvel rural, não. Não tem nada a ver de IPTU. Porque o imóvel rural eu paguei TR, ué. Ô, Fábio, o que vai diferenciar, Fábio, se é residencial, ela tem na atividade... É o município, é a prefeitura. Não, senhor, não tem nada disso. O que vai dizer se ela é residencial é o fim que ele explora. Se ele vender o gado de lá, se ele vender feijão de lá, se ele vender galinha de lá, se ele vender porco de lá, aí não é residencial. Ele não pode vender nada. Ele pode só nadar. Pode, Ronan. Se ele tiver só esse imóvel... Não, se ele tiver atividade lucrativa lá, de lá, não é residencial. Não pode ter atividade lucrativa, porque tem outro bem. Não, a legislação não fala isso, não. Isso que pessoal... Bem, pessoal, alguém mais tem pergunta? Eu posso fazer uma minha pergunta, filho? Uma pergunta que eu venho fazer para vocês é o seguinte. Os fiscais do Ministério do Trabalho pode exigir que o contabilista preencha os dados certos que está lá no E-Social para ele fiscalizar? No Excel? Ele exige que ele faça no Excel. E se o contador não sabe fazer Excel, como faz? Ele apresentou o E-Social normal, os quesitos que eles estão pedindo
tudo está no E-Social, por que que ele quer que o contabilista preencha em Excel? Alguém pode informar para nós? Já aconteceu com vocês? Não, né? Então, eu fico com a minha ideia mesmo. Fala, Vanildo. Isso aí é uma situação que, assim, cada cabeça desses fiscal é uma sentença. Às vezes está lá na lei, você leva a lei, mostra para o cara não quer nem saber, é do jeito que eu estou pedindo e pronto. Se você não quiser, recorre aí para um superior. Tem essas situações aí, tipo assim, se está no E-Social, o E-Social substituiu todas as declarações acessórias, GFIP da empresa, quem pode fazer é pegar o embasamento legal, levar para essa pessoa e falar assim, ó, está tudo aqui no social, a declaração acessória que a gente tem que mandar é isso, a gente não é obrigado a estar fazendo planilha do Excel para você, para melhorar a sua vida aí, ou seja, às vezes porque o sistema dele lá não está redondo com o social, não chega para ele, isso é um problema do governo. Aí vai depender muito do bom senso, até onde a empresa está petecada, porque às vezes, se tiver muita coisa errada, a gente tem que sujeitar essas coisas aí que a pessoa está pedindo. Assim, mas tá fingir por vontade, mas parece você está 100% correto. Eu acho que ali sabe olhar também, né? Tá bom. Outra pergunta é o seguinte, pessoal. A empresa comprou mercado, pagou adiantado, certo? O fornecedor, o cliente pagou adiantado para ele. Ele tirou a nota fiscal do 5922. A pergunta é o seguinte: essa nota fiscal que ele tirou no 5922, ela tem que ser em dinheiro, concorda? Ou em banco. Não pode ser duplicado receber, concordam? Concorda todo mundo, né? Então é o seguinte... Geraldo, explica de novo aí. A pessoa comprou... A pessoa... Explica de novo essa situação. A pessoa comprou... A pessoa tirou a nota fiscal no 5922. Esse 5922 é só simples faturamento. Não tem incidência de imposto nenhum sobre 5922. Agora, pergunto, ele pode colocar lá como duplicado receber? Não, ele tem que ser o pagamento efetuado, não é isso? Exatamente. Tá bom. Segundo, não gera, o 5922 não gera qualquer tipo de imposto. Não. Não. Vai gerar na entrega efetiva da mercadoria. Ele pode entregar essa mercadoria paulatinamente. Toda vez que ele entregou a mercadoria, ele tributa a mercadoria que entregou. É isso? Exatamente. Tá, tranquilo. É isso aí, pessoal. Alguém tem alguma dúvida aí? Leandro, fala. O Leandro saiu. Bem, pessoal, são 8h28. Alguém mais quer questionar? Gilson, Gregório. Fala. Não, se for questionamento, não. Eu quero fazer uma pergunta. Perdão. Não, é o Gilson. Não. Leandro primeiro, depois Abrão, e depois o Carlos, depois o Gilson. E depois o Fábio. Então, tudo agora. Abrão, fala. Geraldo, eu queria saber com o doutor Fábio, sobre esse imposto que a Assembleia Legislativa do Estado de Goiás criou sobre os produtos do produtor rural. Como está a situação? Já foi normatizado, não foi? Eu tenho procurado sobre isso e não tenho achado nada. Está aprovado? Não está? Já não tem alguma instrução normativa regulamentando isso aí? Não tem? Alguém quer responder para o nosso colega? Alguém quer responder para o nosso colega? Infelizmente, Abrão, não temos resposta, certo? Carlos Pereira. Vamos procurar. Deixa eu... Pode. Peraí só um pouquinho, senhor Everaldo. Lá no Conselho de Contabilidade, nós temos lá uma comissão da contabilidade rural. Senhorão, eu vou passar para o senhor amanhã o telefone do coordenador da comissão, que é o José Maria, lá da delegado CC da cidade de Trindade. Ele respondeu umas questões
que algumas pessoas do interior estavam me perguntando, eu não sabia sobre atividade rural. Eu passei para ele, ele respondeu. Então, eu amanhã... Desculpa, amanhã tem um evento lá no Castro Hotel, lá com o pessoal lá da contabilidade rural, que vai estar lá. O senhor podia ir lá, doutor? Não, eu já me inscrevi, estou lá amanhã. O senhor está lá amanhã, então vamos lá. Vou lá amanhã. Aí eu vou apresentar o José Maria para o senhor, aí o senhor conversa com ele e ele pode resolver o caso do senhor, entendeu? Nesse caso. Outra questão, tudo bem, senhor Abrão? Amanhã a gente encontra lá, então. Estarei presente lá amanhã. Então tá certo. Outra questão, Severado, aquilo que eu falei hoje na reunião do diretor, da diretoria, é sobre a FD-REINF, e que carece de nós estudar mais um pouquinho sobre essa situação, que toda retenção na fonte que tiver vai ter que ser informado na FD-REINF, né? Do E-Social lá, entendeu? Agora, a gente carece aí de ter um estudo mais aprofundado, aí os colegas nossos que estão aqui no nosso grupo aqui, abrir essa situação. O Vanildo é um cara estudioso demais da conta aí, o Eli também, entendeu? Porque essa FD-REINF agora, ela vai substituir a DIF, né, lá em 2024. Essa é a situação. Então, todo imposto retido fonte que tiver vai ter que ser informado na FD-REINF, e é mensal, não é anual mais, entendeu? Então, carece a gente fazer um estudo aí, tanto o sindicato, os nossos colegas aí desse grupo de estudo, fazer uma análise sobre essa FD-REINF aí, tá? Inclusive, você está falando do lucro distribuído, né? É lucro distribuído. Carlos. Depois do Fábio. É o seguinte, eu queria Carlos. Qual é a base legal que descaracteriza a pessoa física quando ela vende 2 casas em 1 ano ou 3 em 5 anos? Tem? Alguém sabe aí? Essa base não legal? Existe, Carlos. Se você vende 2 casas... Peraí. Se você vende 2 casas no mesmo ano, caracteriza com habitualidade comercial. E aí você pode ser enquadrado como pessoa física de parada pessoa jurídica perante a Receita Federal. E no caso, 2 em 1 ano ou 3 em 5 anos? Essa é a regra? 3 em 5. A legislação não fala assim, não. A legislação fala que habitualidade comercial, sim. Aí, se você vende 1 ou 2 em 3, 5 anos, você está fazendo comercial, né? Porque eu ouvi alguém mencionando aí essa regra, eu queria justamente saber se tem base legal essa regra. Pois é, no regulamento do imposto de renda agora, você podia dar uma olhadinha lá que trata dessa situação aí, viu? No capítulo de pessoa física lá, no regulamento do imposto de renda. Pergunta e resposta, né? Beleza. Não, tá bem. Viu, Carlos? Hein, Carlos? Fala. Você pesquisa... Você pesquisa, cara. Deixa o Abraão falar. Pessoa física equiparado à pessoa jurídica. Quais são as condições que é exigido ele equiparar? Aí você vai achar essa situação aí de construção e venda de 2 em 1 ano ou 3 em 5 anos. É só pesquisar. Pessoa física equiparada à pessoa jurídica. Vou dar uma olhada, então. Obrigado. Geraldo, com relação ao ganho de capital, o que o Otávio falou lá na lei, aqui no imposto de renda, no pergunta e resposta da Receita, fala aqui, ó. Considera-se imóvel residencial a unidade construída em zona urbana ou zona rural para fins residenciais, segundo as normas disciplinadoras das edificações na localidade em que se situar esse imóvel. Eu posso ter lá 200 mil hectares, casa no meio, eu vou dizer que é residencial, quem vai determinar é a localidade lá, a norma disciplinadora da localidade. Ela vai dizer até quantos metros lá, aquela casa lá, com aquele sítio, aquela chácara, aquela fazenda, é residencial. Não é eu que tenho a terra que vou dizer, não, a minha terra, eu tenho uma casa no meio, posso vender como residencial? Não.
conforme as normas disciplinadoras das edificações da localidade em que o imóvel se situar. Tá. Vamos voltar lá. Ivanildo, fala. Não, perdão, Fernando. Saiu, Fernando? Fernando? Saiu, tá com a mãozinha mais levantada. Eu tinha levantado a mão aí, mas... Levantou de novo. Pode falar. Levantou de novo. A respeito daquele código dos benefícios, que agora vai colocar na nota fiscal 55,65. Empresa do preço mínimo real que tem benefício. Fala. Fernando, seu microfone tá dando ruído, tá dando interferência. Tá ouvindo? Deu. Ah, tá. É sobre aquele, acho que é C benefício, lá, aquela tagzinha que tem que colocar lá os programadores vai ter que colocar lá na nota fiscal, modelo 55 e 65. O Estado de Goiás é a partir de quando que vai ser obrigatório? Fato. A questão lá da indicação do benefício, né? Exatamente. Olha, era para janeiro, eles disseram que ia prorrogar para março ou abril, mas não vi sair o ato até agora, né? Não saiu nada ainda, Viu, não. Everaldo, inclusive, vamos ver com o Goboy lá amanhã isso aí. Porque ficou de soltar um ato, até agora eu não vi esse ato. Infelizmente, o Fernando, eu não tenho cada vendo. Não, Vanildo, fala. Vanildo saiu? Ailon, fala. Ailon? Ailon, liga seu microfone. Seu microfone está desligado. Leandro, fala. Já desbloqueou o microfone, Everaldo. Oi. Everaldo, só reforçar aí... Aqui, o Leandro, deixa o Alan falar primeiro. Pode falar, Ailon. Com referência ao E-Social, aquele caso do programa PGR e o PCMSO, que são providenciados pelas empresas clínicas do Ministério do Trabalho, credenciadas do Ministério do Trabalho, fazendo esse procedimento, eles apresentando a primeira vez, daí por diante, nós é que temos que apresentar ou eles serão obrigados, encarregados de apresentar todo mês? Como é que fica esse procedimento? Pode falar, seu Everaldo? Pode falar. Senhor Ailon? Oi. Você foi colega meu de faculdade. Fomos. Né? Fomos, né? Nós não temos prerrogativa para atestar nenhum atestado e nenhum programa daqueles lá que são solicitados pelo sistema E-Social. A empresa tem que contratar outra empresa de segurança e medicina do trabalho para fazer todo o levantamento da empresa e enviar essas informações para E-Social. Certo. Aí, isso aí, segundo informações, é ano a ano. Entendeu? A empresa alterou a atividade, tem que fazer. O funcionário está numa função, alterou a função, tem que ir lá fazendo essa informação desse funcionário, entendeu? Então, isso aí é ano a ano. Bom, dia 16 de fevereiro, nós tivemos um encontro lá com o Sindiloja, Comércio, né, o Conselho, os sindicatos contabilistas, estavam lá as pessoas que foram conversar. Nós já tivemos uma audiência anterior, eu, Everaldo, também estava lá, presidente Sucena, anterior na superintendência do Ministério do Trabalho. Então, nós estávamos nesse questionamento. Quem envia, quem está obrigado a enviar? É o CNPJ. É o CNPJ que é obrigado a enviar a informação. O contador, não. Até a nossa presidente Sucena falou assim, gente, isso aqui não tem nada a ver com o contador. Eu não vou levar esse questionamento para dentro do Conselho de Contabilidade. Isso aqui é uma relação comercial. E nós estávamos presentes junto com o presidente do Sindiloja, o Cristiano Caixeta. O Severaldo sentou ao lado dele na audiência da superintendência, ele até falou assim,
Se o contador cobrar para enviar as informações, eu vou trocar de contador. Já na audiência que a gente teve lá na FEComércio, o rapaz mudou, certo, o tom da conversa. Por quê? Ele sentiu que a obrigação é da empresa e não é do contador. Tá certo? E aí, nessa audiência, que a gente estava lá na FEComércio, estava a superintendente, dona Sebastiana, estava a Jaqueline, a outra Jaqueline Carrijo, que é da fiscalização do Ministério do Trabalho, ela nos esclareceu esses pontos. A obrigação é do CNPJ. Vamos lá. Se você faz um PMSO e o seu sistema de contabilidade permite que você transforme isso em XML e você, Ailon Contador, enviar com a informação de que aquele laudo que foi emitido, que foi uma pessoa que trabalha na área, que é técnico de segurança de medicina do trabalho, que é engenheiro do trabalho, que é médico do trabalho, isso não tem nada a ver. Ele vai ficar guardadinho lá no Ministério do Trabalho. Você não pode, segundo informações deles lá, que nos passaram nesse dia, que aquela informação que você enviou, ela vai ficar guardada lá. O dia que chegar, por exemplo, vamos supor uma situação, um funcionário seu trabalha numa loja que vende calçado. Que risco que tem? Você fala assim, nenhum. Mas ela falou assim, se ele subir escada acima de 2 metros, já tem risco. Tá certo? Aí você, contador, vai testar isso? Você não pode fazer isso. Quem vai fazer é uma empresa de segurança e medicina do trabalho através de um engenheiro do trabalho, do médico do trabalho, que vai fornecer essa informação. E mas nada impede que nós, contadores, de enviar essa informação XML. Porque hoje, os ASO, que são atestados de saúde ocupacional, a gente pode pegar ele, que o médico lá atestou que aquela pessoa está apta, a gente pega aquela informação nos programas de gestão contábil que o próprio sindicato contabilista tem, que você faz aquelas informações, aquela informação é transformada em XML e você envia o E-Social. Nada impede você fazer. Por quê? Ali vai a informação do médico que assinou aquele atestado. E assim, os outros programas também vão ser informados quem foi que fez aquela informação daqueles programas. E, Otávio, tem um detalhe também. PCMSO e PGR são programas. O arquivo XML ele só é para os eventos de SST. Ele só é para o 2210, para o 2220 e 2240. PCMSO e PGR não há possibilidade de gerar arquivo XML. As confusões estão aí. É confundir os eventos de SST com programas. O CAT, os ASOS e o agente nocivo são convertidos em XML. PCMSO e PGR são programas. Não tem como converter em XML. É meio físico. Não é meio eletrônico. Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Agora, o que o pessoal confunde muito é o... Vou deixar o seu Everaldo falar, porque ele fez esse questionamento lá junto com a superintendente, junto com o pessoal. Eu vou deixar ele falar. Ele falou assim para nós, não importa quem enviou, o arquivo está lá dentro. Não foi isso, Everaldo? Por favor, complemente. Exatamente. E quando ele vem fiscalizar, Leandro, eles não vão fiscalizar o E-Social lá, não. As informações que você mandou. Eles vão fiscalizar os programas se estão devidamente feitos através do papel devidamente arquivado pela empresa, certo? E outra coisa, é que não adianta quem mandou, que eu não mandou, porque é o que o Otávio falou. Quem vai ser responsável é a empresa, não é o médico, certo, que fez o laudo, não é o contador nenhum. Inclusive, eles falaram o seguinte, que quando for fazer um contrato com essas empresas, constar que eles são responsáveis pelo laudo, certo? Tá? Sim, Everaldo, exatamente. E é desde o começo que eu vim batendo nessa tecla, que essa tarefa é tarefa da clínica. Agora, não sei se você se lembra no começo, vocês falaram sobre válvula de escape.
para ajudar as micro e pequenas empresas. E eu bati desde o início que isso não é tarefa de assessoria contábil. A única coisa que nós tarefa de clínica. Leandro, a única coisa que nós colocamos no programa, qualquer programa pode fazer, é enviar o XML, só isso. Sim. Certo? Não acho que não é pecado nenhum, não. Sim. Tá? Só fazendo um adendo, Everaldo, só mudando o assunto, o Otávio falou sobre a FDRI. A partir da competência de março agora de 2023, já vai passar a ser enviado para a REINF as comissões e corretagens das operadoras de cartão de crédito, a partir da competência de março de 2023 agora. Inicialmente, lá no manual, está que a obrigatoriedade é do prestador de serviço, ou seja, da administradora de cartão de crédito. Mas é interessante que a gente acompanhe até o final da competência março, para ver se realmente vai ficar na conta do prestador entregar isso na FDRI-INF ou vai ficar na conta do tomador. Porque se ficar na conta do tomador, enviar aquele código de receita 8045, aí todas as empresas, tanto tomador como prestador, vai ter que enviar na FDRI-INF. E outra, 3208 vai pela REINF, que é PJ pagando pessoa física, vai começar aí na REINF. 5952 são as retenções de PIS, COFINS, contribuição social, vai na REINF também, e vai mandar para a DCTF Web para o DARF ser gerado de lá. Então, a partir do R4000, as retenções vão começar agora a partir de março de 2023. Tá bom. Vanildo, fala. Rapidão. Não. O que eu queria complementar que esse negócio de SST, hoje, atualmente, esses eventos é para atender o PPP lá para a Previdência, não é parte de norma regulamentadora, não é para fiscalização do Ministério do Trabalho, é para atender a Previdência Social. O principal, 2220, 2240, principalmente esses dois é para o PPP, que é para tirar do papel e cair lá no meu INSS direto lá para o empregado ver o que a empresa está mandando de informação para fins previdenciários, e a CAT é para fins de quando se vai ou não pedir benefício, já cai lá na telinha lá de quem está fazendo a perícia, já está lá a CAT, toda a informaçãozinha, ele vai fazer a perícia, olha nessa CAT, os documentos que o segurado for fazer a perícia, ela pedir benefício para a Previdência. Atualmente, os eventos que chama de SST não é social, é para atender a Previdência Social, não tem nada a ver com o Ministério do Trabalho. E a respeito do tal do CBNF, você está uma confusão, porque é o seguinte, a instrução normativa que trata dele, que é esse código de benefício que tem que pôr nas notas, o que está lá na Secretaria da Fazenda, o que está publicado no Diário Oficial, começaria em janeiro. Lançaram uma notícia lá no site, diz que prorrogou para março. Porque, na verdade, quem dá um comando, quando começa a validar as regras, é o Estado. Ele diz lá, onde valida as notas, ele dá um comando lá e diz que a partir desse dia vai começar a entrar em vigor as regras tal, vai rejeitar as notas que vêm com CST que tem benefício, redução de base de cálculo, alíquota zero, essas coisas, vai rejeitar. Então, enquanto estiver recebendo nota, o Estado não ativou isso, mas... E outra coisa, eu mandei um e-mail para lá perguntando onde é que está o embasamento legal para poder colocar o valor que eles pedem lá, um tal de ICMS desonerado. Eu pensei que era a diferença entre o que você... redução de base de cálculo. Pessoal, que era a diferença entre o 17 e o que eu tem de redução. Não, tem uma fórmula lá, um trem mais estranho, mas não tem embasamento legal que diga qual é o valor que você tem que preencher lá, tal de ICMS desonerado. Então tá tudo assim, é uma bagunça esse negócio aí, tá tudo vago, não tem... Pessoal, eu gostaria que fosse mais bem objetivos, fazer uma coisa e não esticasse muito não, tá? Fábio, fala. Com relação ao questionamento do... Primeiro, eu concordo com as colocações do doutor Vanildo aí, a Previdência quer o INSS majorado, para aposentadoria especial. Segundo, com relação ao questionamento do doutor Carlos aí, com relação à equiparação à pessoa jurídica que mexe com construção, é lá no decreto 9580 de 2018, é o novo regulamento do imposto de renda, a partir do artigo 162. Só isso. Leandro, fala. Obrigado, Fábio. Valeu. Leandro. Opa. Só para reforçar, o evento que alimenta o PPP é o 2240, agente nocivo. A parte trabalhista está ligada aos AVOS, ao 2220, que são os exames clínicos ocupacionais. Tá bom.
Falou, pessoal. Então, já são 8h49, 50, certo? Fábio, fala. Deixa eu fazer meus agradecimentos ao Otávio. É só... Valeu, Otávio. Perdão, Otávio. Perdão, Fábio. O Gilson, faz muito tempo que eu não notei o nome dele aqui. Ó. Gilson, pode falar. Ok. Só para me clarear a cabeça aqui. Porque um cliente ele foi excluído do Simples Nacional. Eu fiz o parcelamento para ele regularizar, ele não fez muita questão, aí fiz um planejamento tributário para ele, mostrei para ele as consequências, e saí do Simples, não quis, tudo bem. Aí, quando foi em janeiro, aí eu fiz o prolabore para ele, já veio, aí ficou no lucro presumido, aí já veio o INSS patronal. Quando ele viu aquilo ali, ele pulou, disse que não dava conta de pagar aquilo ali, coisa e tal. Eu posso parar de fazer o prolabore dele daqui para frente ou não? Alguém entendeu o que ele falou, colega? Fala de novo aí, Gil. Fala mais rápido. Porque ele passou por lucro presumido. Aí o prolabore dele, além do desconto do prolabore, né, do contribuinte, tem o INSS patronal. Aí, quando ele viu aquilo ali, ele assustou, aí falou que não iria pagar mais prolabore. Eu posso, a partir do mês seguinte, não fazer mais prolabore para ele? Não, você está errado, não pode. É o seguinte, 2022 a empresa estava no Simples, 2023 a empresa passa a ser tributada pelo lucro presumido, aí você tem que adequar toda a legislação aplicável ao sistema do lucro presumido. Recolher os 20% sobre o prolabore, mais os 11% que tem a retenção, né? E funcionário, se tiver também, vai ter que recolher de acordo com a legislação pertinente ao lucro presumido. Você não pode simplesmente parar de fazer essa informação. Lá na frente, você vai ter um problema, né? Tributário. Lá na frente, você vai ter um problema. Certo? No mínimo. Aí outra questão, né, Veraldo? Outra questão que você precisa de lembrar também é o seguinte: o seu saindo do Simples Nacional, você tem que levantar o estoque em 31 de dezembro, né, e mandar para a Secretaria da Fazenda esse estoque. No mês de fevereiro, a escrituração fiscal digital fiscal, você tem que colocar esse estoque lá dentro, e o senhor tem que informar na FD de janeiro de 2023 que aquele crédito do ICMS sobre o seu estoque, para que você não possa pagar ICMS. Tem um código próprio lá. Então, existe uma regra aí para essa situação. Não é só falar assim... Isso aí eu concordo com você. Ele é prestação de serviço, porém não tem levantamento de estoque nem nada. Certo. O problema é só sobre esse prolabore, que ele disse que não iria pagar. Peraí, só deixa eu concluir com ele. Gilson, é o seguinte, peraí. É prudente, ô Gilson, é prudente você recolher pelo menos o salário mínimo, viu? Exato, eu ia falar para ele também. Então faz o planejamento tributário, recolhe pelo menos um salário mínimo durante esse ano e tenta enquadrar no ano seguinte, de 2020 para frente. Entendeu? Otávio, a questão era se eu poderia parar ou não. Não tem previsão legal, nem na legislação previdenciária, nem na trabalhista, obrigatoriedade de recolhimento de prolabore. Não existe. Não. Ele pode deixar de recolher sem problema nenhum, desde que o titular, o sócio da empresa, não perceba a remuneração da empresa. Não tem nem na previdenciária, nem na trabalhista obrigatoriedade. Não tem nem condição. Aí todo administrador de empresa, pelo menos um salário mínimo tem que recolher. Ué. Se ele é administrador de empresa... Não. Mas se não entrar na conta dele, como é que vai provar? Geraldo. Na contabilidade sempre sai um dinheiro. Só complementando aqui, eu vou discordar do presidente e do diretor Otávio e concordar com o Leandro. Eu ouvi dentro do nosso auditório do antigo superintendente da Previdência Social, Ari Leles, dizer que não é obrigado a pagar o prolabore. Tem uma situação lá de sócio, não sei o quê, que a lei dá a entender que sim. Mas no caso dele aí é presumir, se for limitada, ele só tem que ter o cuidado seguinte: no caso de uma fiscalização,
a fiscalização não encontrar que, por exemplo, vai questionar como é que você mantém sua família, sua escola, seu combustível, tudo. Se ele disser, não, eu tenho distribuição de lucro suficiente, justificar, aí não tem por que pagar prolabore. A renda dele vai ser a distribuição de lucro. Se não tiver nenhuma caracterização, como o doutor Leandro falou, de pagamento, não tem obrigação de ter prolabore. Fábio, é prudente, mas acontece que a maioria dos contratos está falando assim, ó, terá direito ao prolabore, certo? Está falando desse jeito. Agora, se eu, meu caso, eu coloquei no meu contrato falando que, porque eu sou aposentado, tudo, eu me abstive do prolabore, certo? Pronto, eu me abstive. Pois é, aí você não está recebendo. Mas, aí a fiscalização para entender que o seu distribuição de lucro é suficiente para manter, não encontrar nenhum resquício de pagamento, não é obrigatório. Pois é, mas deixa eu ver aí, na empresa, que ela o colega aí não explicou, Gil, se ela é limitada ou individual. Como que lá na empresa está dizendo, a administração da sociedade será exercida pelo sócio fulano de tal. E esse sócio fulano de tal deixa de recolher o INSS. Ele tá dizendo em documento que ele é o administrador da empresa, que ele é o representante legal da empresa, ele trabalha na empresa. Então, se é uma empresa limitada, aquele o sócio cotista, que está lá na empresa como sócio cotista, tudo bem. Agora, a empresa do contrato social fala, mesmo que não diga que ele tem a prolabore, mas fala que ele administra a empresa, está prestando serviço e tem que pagar. Não é tem que pagar, não. Abrão, fala. Não. É Fábio, falou, Vanildo. Rapidão, Vanildo, rapidão. O Abrão. Tem uma solução de consulta da Receita que diz o seguinte: você não é obrigado, mas se você não estipular prolabore, a Receita pode considerar o lucro que você atribuiu como base de cálculo para a Previdência. Ela pode glosar. Se há prejuízo, né? Mas assim, se você só quer ter lucro, eu não vou ter prolabore, você não precisa, mas se você distribuir lucro, parte dele você vai ter que tributar para a Previdência, você não tem para onde correr. Então é melhor pôr o prolabore no salário mínimo. Tem uma solução de consulta que tem. Pelo menos salário mínimo, né? Onde que é a solução, Vanildo? Eu não lembro o número, mas no sisteminha lá de busca, se você colocar, tem uma solução de consulta. Geraldo, é exatamente isso que o Vanildo falando que eu ia falar. Teve essa discussão aqui há mais de um ano atrás, e eu apresentei essa resolução de consulta aí. Ela é bem clara. Tem que ter, não tem jeito. Se você fizer distribuição de lucro sem prolabore, a distribuição de lucro vira prolabore tributável. Essa resolução de consulta é claríssima. Tá bom. Isso aí é quando você distribui lucro e não fez a contabilidade. Eu discordo. Realmente, você fez a contabilidade. Não isso. A pergunta é. A contabilidade dele não pode nem julgar que é irregular. A resolução de consulta não fala se tem ou não tem contabilidade. Falta uma omissão de documentos, só negação demais. Não tem nem como. Gilson, parece que confundiu mais sua cabeça, né? É isso aí. Não, Gilson, faz o seguinte: paga um prolabore de um salário mínimo. Um salário mínimo. Eu vou fazer isso mesmo. Faz um planejamento tributário para ele, convence o seu cliente de pagar pelo menos de um salário mínimo e faz distribuição de lucro. E, logicamente, você tem que fazer contabilidade. É certo? É contabilidade. Você tem que fazer a contabilidade, e tanto do Simples Nacional como das empresas do lucro. Não, isso aí eu tento fazer para ele, mas. Tem que fazer, mas. Não, tem que fazer. Jeito. Tem que fazer. Não tem como. Não, isso aí eu faço. Entendeu? Tem que fazer. O que eu tenho em mãos, eu faço tudo. Pois é, melhor, pessoal. Peraí, só um pouquinho, Everaldo. Aí é o seguinte: a gente lançou no grupo aí uns slides aí da Receita Federal. Vocês observem bastante aí no slide número 13, que a Receita Federal, quando ela for buscar a declaração aliás, você, declarante, buscar a declaração pré-preenchida, a Receita Federal já vai buscar seus saldos bancários lá de 2021 e 2022. Ótimo. As suas operações de imóveis que você comprou e vendeu, vai também estar lá registrada, entendeu? Então,
ficou o cara falar assim, não, eu vou esconder meu saldo bancário. Não tem como mais. Basta você observar no slide número 13, que o Fábio colocou no grupo aí do sindicato, para que vocês possam verificar que a Receita Federal adiantou, ela foi na frente. Ela falou assim, se você fizer a declaração pré-preenchida, você recebe a restituição mais rápido. Mas ela deu com a mão e tomou da outra, né? Se você só negar a informação, infelizmente, você vai cair na área. Otávio, então você, Otávio, sugere que todo contabilista faça a declaração pré-preenchida. Entra no site da Receita, busca a declaração pré-preenchida e chega com o seu cliente. A hora que chegar junto com você, for declarar e falar, na Receita Federal tem essa informação. Então, em síntese, todo mundo deve fazer a declaração pré-preenchida. Sim. Se aí, fizer doutor diferente, ela pode cair na malha. Pronto. Justo, né? E é até bom, né, seu Everaldo? Depois eu vou falar sobre aquele negócio da FD e RIF depois, mais para frente, a hora que divulgar, eu vou falar o que vai acontecer. Tá certo? Quem passou das 9, né, pessoal? Mas hoje foi bom a discussão. Esticou bem. Então, pessoal, até na terça-feira que vem, se Deus quiser, junto com o nosso colega Jorge. Né? Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite a todos. Agora que o Eli apareceu, olha. Oi, o que é isso, rapaz? Estou aqui só vendo vocês. Nada, rapaz. Que não, rapaz. Que isso? Quer que eu relate tudo que foi comentado aí? Tá bom, boa noite. Tchau para vocês. Alô. Ai, ai.